Olá, amigos ouvintes da Rádio Sertão Central, programa Espaço Aberto. Olá, você que está com a gente no Facebook, na página JC Notícias. Nós estamos aqui na Promotoria de Justiça da Comarca de Senador Pompeu, onde viemos conversar com o Dr. Geraldo Laprovítera, falar sobre o trânsito da nossa cidade. Como está o trânsito, a implementação do Demutran, como foi tudo isso acompanhado pelo Ministério Público. Vamos acompanhar a entrevista exclusiva com o Promotor de Justiça de Senador Pompeu para o programa Espaço Aberto e a página JC Notícias na internet. Vamos acompanhar. Nós estamos no Maio Amarelo, que é uma campanha voltada para o trânsito em todo o Brasil, e nós viemos conversar hoje com o Dr. Geraldo Laprovítera, ele que é promotor de justiça da comarca de Senador Pompeu e atende, entre outras áreas, também o trânsito do nosso município. Doutor, antes de tudo, queremos agradecer o senhor pela disponibilidade, sabemos a dificuldade que é abrir uma brecha na sua agenda para conversar com a imprensa, e queremos agradecer a sua atenção para com isso. Antes da gente começar a nossa conversa sobre o trânsito, eu queria que o senhor citasse as áreas que o senhor atua dentro do Ministério Público aqui em Senador Pompeu. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto e também à página JC Notícias no Facebook, doutor. Boa tarde, Jonathan. Primeiramente, um prazer falar novamente contigo, com todos os seus ouvintes. Aqui dentro da Promotoria de Senador Pompeu, a segunda promotoria, que é a que me cabe, atua principalmente nas áreas de saúde, meio ambiente, cidadania, probidade e improbidade administrativa, essas questões correlatas. De forma que, no assunto pertinente abordado aqui, com relação ao trânsito e seus reflexos, estariam incluídos tanto na área de cidadania, de defesa da cidadania, como na questão de saúde pública. Doutor, na questão do trânsito, o Ministério Público acompanha também operações da polícia. Antes de tudo, conversar também a questão do programa Sinalize, o projeto em si, no início de tudo, foi acompanhado também pelo Ministério Público? Jonathan, com relação a essa implantação, esse projeto Sinalize e a municipalização do trânsito em Senador Pompeu, já de longa data que o Ministério Público vem acompanhando e lutando para uma implantação efetiva. Felizmente ainda não ocorreu, mas está em vias de ocorrer toda a conclusão desse procedimento, de forma que é algo que a gente sempre tem uma atenção especial. Se você parar para ver, o trânsito no Brasil, em dados de 2017, matou cerca de 47 mil pessoas. Um avião, a Airbus A320, cabe 120 pessoas, que dá mais ou menos um avião caindo por dia no Brasil em pessoas vítimas de acidente de trânsito. Então, é uma catástrofe o que acontece no Brasil. Em 2017, foram cerca de 28 mil acidentes no Ceará, com 2 mil mortes e 12 mil feridos. Isso daí tem um impacto muito significativo também no nosso estado. Dados ainda do Brasil, de 2017, se gastou só custos decorrentes de acidentes de trânsito, 56 bilhões de reais. Esse valor daria para a gente construir 28 mil escolas básicas, ou 1.800 hospitais. Então, é um valor gigantesco que está sendo destinado para os nossos mortos e feridos nessa guerra diária que é o trânsito brasileiro. Então, doutor, essa questão merece uma atenção mais que especial, né? Sim. O Ministério Público, além de acompanhar esses dados, está participando de um projeto chamado Municipaliza, que obriga todos os municípios do estado do Ceará a realizar a municipalização do trânsito. Hoje em dia, no estado do Ceará, dos 184 municípios, apenas 69 concluíram o processo de municipalização. E quais são os reflexos positivos para o município quando ele municipaliza o trânsito? Primeiro, ele tem um ordenamento urbano melhor, ele consegue disciplinar como o município vai funcionar com relação ao trânsito de uma maneira melhor. Ele consegue fiscalizar também o trânsito de uma maneira melhor. Os cofres municipais também sofrem um reflexo positivo. E aí você deve estar pensando, porque vai aplicar muita multa. Não só isso. Mas, principalmente, quando o município se inclui no Sistema Nacional de Trânsito, ele pode emplacar carros no seu município. E aí o valor do IPVA, metade é destinado
ao município. Então, também tem uma melhoria nos cofres públicos. Saúde pública, muitas vezes a gente tem aí os hospitais abarrotados por acidentes de trânsito, questões envolvendo problemas gerados, não só os mortos, obviamente não, mas os milhares de feridos que o trânsito gera. Outra parte que vai desafogar a segurança pública, muitas vezes nós temos os nossos policiais militares e policiais civis realizando atividades que poderiam ser feitas pelos agentes de trânsito, né, fazendo fiscalizações e abordagens, quando deveriam estar se dedicando aos crimes mais graves. E essas pequenas infrações, tanto administrativas de trânsito como algumas com reflexo criminal, podem ser fiscalizadas pelos agentes de trânsito. Então, tem uma série de vantagens para o município se municipalizar, né? Municipalizar o trânsito, fazer realmente a conclusão desse procedimento. Doutor, quando se fala em municipalização de trânsito, se pensa logo a grande população, que o senhor sabe que a grande maioria dos veículos, há um dado de que de cada 3 motos, 2 estão irregulares no Brasil, né? Isso é um dado de Brasil, e cada 3 motos, 2 estão irregulares. E quando se fala em municipalização de trânsito, pensa logo assim, vai municipalizar o trânsito, o Detran não vai mais poder entrar na cidade. Mas isso é um grande mito, né, doutor? Não, o Detran continua exercendo essa parceria juntamente, se o Demutran tiver efetivado no município, ele realiza esse ordenamento e essa fiscalização, mas nada impede que o Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, faça também essa fiscalização no município. São órgãos autônomos, mas que se complementam nessa atividade de fiscalização. Então, é importante que a população fique ciente que é um estágio de evolução natural de um município. Todo município que cresce, busca realmente evoluir, vai ter que passar por esse procedimento, por esse período de adaptação a um trânsito realmente regulamentado. É verdade. Doutor, o trânsito em Senador Pompeu merecia uma atenção já de muito tempo, né? Qual é o acompanhamento que o Ministério Público faz quanto à implementação do programa Sinalize, de estrutura de trânsito, enfim, de todo esse projeto? Qual está sendo feito o acompanhamento do Ministério Público? Veja bem, desde a gestão passada foi realizado um TAC aqui no Ministério Público para que fosse efetivado a conclusão do Demutran e a inclusão do Demutran também no CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, no Sistema Nacional de Trânsito, para que todas as atribuições do Demutran possam ser efetivamente operacionalizadas aqui em Senador Pompeu. Entretanto, mudou gestão, foi-se tentado novamente operacionalizar esse TAC, não foi concluído, e aí nós entramos com uma ação na Justiça para executar o TAC. O termo de ajustamento de conduta é como se fosse um título executivo, um cheque, por exemplo. Se a pessoa não lhe paga, você pode entrar na Justiça para executar aquele título. E foi isso que nós fizemos e estamos acompanhando. Sabemos que já tiveram várias evoluções, a implantação da sinalização horizontal e vertical aqui no município, o que já permite que os agentes de trânsito, por exemplo, exerçam um controle maior no município, mas ainda faltam alguns detalhes, né? A criação efetiva da JARE, que é a Junta de Recursos, veículo para poder fazer. Já temos as motos, mas precisa de um carro para exercer essa fiscalização e os trâmites burocráticos para que o município se insira completamente no Sistema Nacional de Trânsito. Doutor, o Ministério Público ele pode solicitar blitz na cidade? Sim, é natural que em determinados eventos ou determinadas ocorrências a gente sempre mantém contato com os órgãos de trânsito e também com a Polícia Militar para fazer esse tipo de fiscalização. É uma fiscalização que visa combater não só infrações administrativas, que eu diria dirigir sem carteira ou veículo com atraso de licenciamento, mas também para fazer uma fiscalização com relação à segurança pública, a abordagem nos condutores para ver se estão com armas, drogas, ou às vezes a gente vê muito aqui no interior o transporte irregular de crianças às vezes de tenra idade, pequenas, sendo conduzidas em motocicletas. Então, fazer essa fiscalização para orientação e também para coibir os excessos que, porventura, possam estar sendo cometidos. Doutor, algumas cidades do Ceará, elas até proíbem o uso de capacete usando como desculpa a segurança pública. Qual a sua opinião sobre isso, doutor?
Se houver uma lei municipal nesse teor, eu entendo que ela seja completamente inconstitucional. Não se pode querer privilegiar a segurança pública em detrimento de você estar prejudicando a segurança no trânsito. Se você tem estabelecimentos que dizem que o capacete é uma forma de esconder o rosto para ações criminosas, mas isso não justifica em hipótese alguma você precarizar de tamanha forma a segurança no trânsito. Doutor, há alguns dias em Senador Pompeu houve uma operação do Detran, fiscalizando, enfim. Foi a pedido do Ministério Público? Sim, nós sempre mantemos contato com o Detran, a regional aqui em Quixadá, e a gente encaminha ofício solicitando que seja feito as operações de rotina, nada fora do comum, mas que eles deem essa atenção. Talvez eles tenham passado um certo tempo sem comparecer aqui ao município e por isso gerou uma certa apreensão na população. Mas esse tipo de operação é rotineira e é para ser rotineira de fiscalização. E o Ministério Público está sempre em contato com os órgãos para que os órgãos exerçam as suas atribuições. Para os municípios de pequeno porte, como Senador Pompeu, o senhor acha viável a municipalização do trânsito ou seria melhor deixar a nível estadual? Não é questão de viabilidade ou não, Jonathan. Veja bem, o município ele não tem essa opção. Eu vou municipalizar ou não vou municipalizar. A lei é clara e o município é obrigado a fazer essa municipalização do trânsito. Obviamente que você não pode exigir uma mesma estrutura para um pequeno município e um município de maior porte. Mas todos os municípios brasileiros devem passar por esse procedimento de municipalização do trânsito. Isso é interessante porque, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado está fazendo um levantamento detalhado de quais municípios cearenses já concluíram esse procedimento e quais não concluíram. Até porque você deixar de municipalizar o trânsito, você está, querendo ou não, infringindo uma norma legal. Isso pode ter uma série de reflexos. E até questão para o prefeito também, existe alguma penalidade caso não seja municipalizado o trânsito, doutor? Veja bem, já existe, a gente tem um TAC, como eu falei, um termo de ajustamento de conduta que a gente está executando na Justiça para justamente viabilizar o Demutran. O Demutran está sendo viabilizado, mas não na velocidade, não na celeridade que nós entendemos pertinente para uma área tão importante como saúde e cidadania do município de Senador Pompeu. E, obviamente, que havendo descumprimento de normas legais, sempre há a avaliação se deve ser ou não aplicada penalidades na seara administrativa ou na seara civil, ou análise de uma possível improbidade administrativa, mas isso tem que ser feito uma análise mais detalhada. Doutor, queremos agradecer mais uma vez a sua atenção. Algum comentário que o senhor queira fazer para a gente encerrar? A gente agradece muito mais uma vez a sua atenção de sempre nos atender, tanto o senhor quanto o doutor André sempre nos atendem com maior atenção, né? E convidá-los aí, deixamos os microfones aí, tanto da nossa página no Facebook, quanto do programa Espaço Aberto na Rádio Sertão Central, à disposição aí para sempre esclarecimentos que forem necessários. Doutor, muito obrigado. Jonathan, eu que agradeço, e o recado final que eu tenho a dar à população de Senador Pompeu é que estamos num momento de transição. A cidade passou muito tempo sem ter essa organização no trânsito e essa disciplina no trânsito, e nós estamos num momento de transição, um momento que exige sacrifícios individuais, de se acostumar a uma nova realidade, de ter novos procedimentos, de conduzir o seu veículo de uma forma diferente, mas que com certeza trará um benefício muito maior para a cidade, seja em matéria de ordenamento urbano, saúde pública, segurança pública, tudo isso só tem a ganhar a população de Senador Pompeu. Muito obrigado, Jonathan. Programa Espaço Aberto, Rádio Sertão Central. Conversamos aqui com o doutor Geraldo Laprovítera, promotor de Justiça da comarca de Senador Pompeu.